Vamos lá. Meu nome é José Fabiano Penha, tenho 69 anos, daqui a um mês, se Deus quiser, fazendo 70, e trabalho em Barbosa Marques 38 anos e 8 meses. O senhor trabalhou 38 anos, quase 39 anos na Barbosa Quase Marques. 39 anos. O senhor lembra do seu início, como foi? Quem recebeu o senhor, como é que foi? Meu sonho era trabalhar numa empresa grande. Antes de trabalhar em Barbosa Marques, eu trabalhava numa empresa de armarinhos e ferragens. E via aqueles funcionários de Barbosa Marques chegar no armarinho e apresentar uma requisição de material e aquele sonho. Então, um belo dia eu fui até meu patrão, que tinha contatos dentro do Barbosa Marques. Na época, o falecido senhor João Thanos Antônio. Ele fez uma ligação para ele e conseguiu para mim fazer um teste em Barbosa Marques. E fui admitido em 1º de janeiro de 1969. Daí para adiante eu comecei a trabalhar mesmo no depósito, sob o comando do senhor Sebastião, e com o passar do tempo eu fui promovido, né, já chefe do setor. Trabalhávamos num prédio antigo, onde ficava a diretoria, logo acima. Eu lembro de uma passagem interessante, que o senhor Luiz e o senhor Jesus, eles ficavam logo acima e eles tinham a visão do depósito. E um belo dia chegou uma carga de queijo parmesão. Ele não soube referir bem a frase, ele disse: "O que é isso aí?" Eu falei: "É parmesão, senhor Luiz." Ele perdeu até a fala, né? Que não é daquela forma que ele queria fazer a pergunta. E aí foi aquela luta. Eu lembro que naquela época, todo o balanço do Barbosa Marques, nós tínhamos que tirar todas as caixas de queijo das câmaras para poder fazer o balanço, quer dizer, pesar aquilo tudo. E o seu pai, na época, comandava a gente punha uma balança de um lado, outra de outro, e enchia um enquanto descarregava outro, aquela correria para fazer as pesagens. E eu torcia, no passar do tempo, que modificasse aqui, que aquilo era, né, uma carga bem pesada, né? Para você, na época eram caixas de madeira, né? Depois que mudou para caixa plástica. E uma coisa também que me deixou muito assim, satisfeito com o decorrer do tempo, que na minha época os produtos eles eram transportados em caminhões com toldos. Os caminhões que você vê aí nas roças aí, com um toldo por cima, uma lona por cima, para poder puxar leite. E eu ia no mercado municipal comprar dezenas de esteiras para poder forrar o fundo das laterais do caminhão, cobrir, e que o caminhão ia até para São Paulo, né, transportando dessa forma. Com o passar do tempo, veio as lonas térmicas, que a gente usava para poder isolar, dar melhor isolamento nas cargas. E aí, com o passar do tempo, aí já veio os caminhões baú. Então, quando foi em 1980, veio uma transferência minha para Carangola. Aí minha esposa, né, trabalhou 30 e poucos anos no Caixa Econômica Federal, tinha que providenciar a transferência dela. E depois de tudo certo, jogamos a mudança num caminhão e fomos para Carangola. E lá trabalhei de 80 até 99. Lá enfrentei muitas dificuldades, problemas de enchente, né? Após mais ficar localizado assim com os fundos para a beira do rio. E ali a gente passava um sufoco nos finais de ano, na época de chuva. E aquilo foi passando os anos, tinha a época que se lembra, 79, 81, a enchente era muito brava e o negócio lá ficou feio. Então, quando foi em 1998, que foi terminando os trabalhos lá em Carangola, aí me transferiram novamente para o Governador Valadares.
Aí minha família veio em 98 e eu, em 1999, que eu trouxe a família e depois fiquei indo e vindo, né? Aí eu lembro também que na época, lá em Carangola, o seu Jonas era torcedor do Fluminense e eu e meus filhos tudo flamenguista. Aí o Zé Cláudio ia falar assim, rapaz, você é doido, você veste as camisas de Flamengo, esses meninos seus, e vai lá pro campinho, nós tínhamos um campinho para poder treinar, né? E eu falei assim, o João não está importando com isso, não. Como te faz, o João não... Mas foi uns anos muito bons que eu passei em Carangola. E a gente criou os filhos lá, foi com o meu segundo filho, já foi com os outros, os braços, né? E a gente, sozinho, porque lá não tinha família, né? Nós somos todos daqui, São Valadarense. E nós passamos por um sufoco, né? Para criar a família lá. Mas, graças a Deus, eu retornei para cá, peguei uma barra mais pesada aqui, que foi dirigir além do depósito, a seção de queijo ralado, e depois me deram ainda o depósito de leite longa-vida. E eu tinha que, na época que eu trabalhei, que eu retornei para aqui, eu tinha que me virar com o que tinha. O que é virar com o que tinha? Aquelas máquinas mais antigas, as empilhadeiras, as máquinas de pacotar ralado. E a gente tinha que dar conta do recado. E aí eu pedia, mas só protelando. Conversar com o diretor, só protelando. E você passava um sufoco, né? Porque a esposa está lá, né? Ela atende. Né? Aí eu passava um sufoco, porque as máquinas, quando elas vão sendo muito usadas, elas ficam dando um defeito. E máquina de longa vida, por exemplo, ela não te espera, ela dá aquela sequência de empacotamento, você tem que desocupar as esteiras para poder ela dar continuidade. Então, eu tinha conhecido pelo São Humberto Marques como um chefe de setor que gostava assim, de promover funcionário. Funcionário meu que eu ia treinando, ficava bom. Eu, ao invés de ficar aí para mim, eu tinha o prazer de mandar para um setor melhor. Primeiro para ele ser promovido e ter um setor assim mais assim, adequado para aquele sonho dele, né? E graças a Deus, eu um funcionário que sempre fui grato à empresa que eu trabalhei nela. Sou fã da diretoria, porque é uma diretoria com a competência e seriedade, né? São os diretores Barbosa e Marques, que passou por várias crises nesse país, né? E é uma empresa que nunca desestruturou, né? Não teve problema de falência nem nada, aguentou todas essas crises. E eu tive realmente que parar de trabalho, porque eu estava sentindo um pouco, né, problema de queimação no coração, que logo depois que eu saí da empresa eu tive que fazer ponte safena, né? Mas eu fiquei numa alegria muito grande. Até hoje, eu sou bem querido Barbosa Marques, o diretor gosta demais de mim. Infelizmente, tem a festa aí dos 100 anos. Eu tive que procurá-lo, ele estava chegando de São Paulo, procurá-lo para dizer para ele que eu tenho uma netinha em Brasília de 3 anos, que faz aniversário no dia 13 de junho, ela foi nascer 13 de junho, né? E que eu vou ter que me ausentar para poder comparecer, né, no aniversário da neta. Então ele recebeu isso, né, muito bem, muito compreensivo. Eu sou grato e tô assim, um cara assim, aliviado, saí muito bem com a empresa, né? Já aposentei em 1995 em Carangola, mas continuei trabalhando. E eu acho que assim, do modo geral, eu tenho que falar com os senhores, era isso aí.
Acho que foi muito curto o meu negócio. Vamos voltar para 69, então. Então tá. Quem passou o serviço para o senhor? Se o senhor vai fazer isso aqui, como é que foi esse serviço passado para o senhor? Quem foi a pessoa que te encaminhou? Quem foi a pessoa que te ensinou o trabalho? Era o falecido senhor Sebastião. Ele era um homem muito vigoroso, um homem que eu tinha que acompanhá-lo, porque era um camarada que pegava duro mesmo no batente. Aí o Sebastião foi me ensinando. E foi um professor e tanto. O Sebastião, ele que Deus o tenha, ele é um homem muito forte, um morenão forte. E ele passou esse serviço todo para mim e eu aprendi muito com ele, né? Aí depois, com isso, eu fui recebendo as... Aí você foi promovido, sabe, do setor, foi promovido para qual setor? Não, eu nunca saí desse setor. Eu trabalhava sempre mexendo com câmaras frigoríficas, nesse setor mesmo. Aí que depois os que eu fui substituindo, né? Porque depois eu fiquei esses anos todinhos no comando do depósito. O senhor teve contato com o senhor João Lamarques? Tive. Lá em Carangola. Como é que era? Tive. Contato muito. A gente quase não conversava. Que ele morava na Granja Regina, da Granja Regina escritório, pegava o fusquinha dele, ia embora para a granja e tal. A gente se via mais, por exemplo, às vezes umas festividades, de Barbosa e Marques, a gente não se falava quase, você entendeu? Quase nada. E o senhor prestava relatório para quem? Lá eu prestava relatório, o meu tudo era aqui em Valadares. Vinha para Valadares? Vinha para Valadares, é tanto que eu tinha as reuniões aqui. Com quem? Eu de mês em mês com a diretoria. Quem era? Eu tinha que prestar conta aqui. Quem era o... Na época que eu fui para era Samuel Oski. E depois o Dr. Luiz Fernando. Não, é depois sou Luiz, não? Sou Antônio. Não, eu sou Luísio, né? Aí depois o diretor veio o Samuel, né? E como é que era o trato do São Luís com o Samuel? Como é que era o relacionamento? Como é que eram as conversas? Como é que era como é que tinha uma reunião ou como é que era o bate-papo entre vocês sobre a Câmara Frigorífica? O senhor falou que pedia muito, eu estou precisando disso. Como é que eles trabalhavam esse, estou precisando... Estou precisando, mas eu tenho minhas prioridades. Assim o diretor me respondia. Tem as prioridades e você vai ter que aguardar mais. É tanto que eu acabei saindo em 2007 e não ganhei nada. Agora eu chego em Barbosa Marques para poder fazer as visitas, as máquinas lá computadorizadas, uma empilhadeira nova, para tudo bem, mãe. Mas sempre falava assim, não, você vai ter que esperar, porque nós temos um investimento na secagem de soro, secagem de leite e tal, nós estamos focando nisso aí. E só sei que foi uma luta muito grande, mas graças a Deus eu consegui. Com muito esforço, muito trabalho, dedicação. Como é que era o serviço? O queijo vinha? O queijo ele vem da fábrica, vem ensacolado. No início tinha várias, né? Hein? No início tinha várias. Tinha várias fábricas, foram diminuindo. Aqui era o local? O local que recebia, né? Recepcionava. Que recepcionava. Vinha queijo para aqui, quando eu estava lá, que funcionava o depósito lá, ia para lá também. Aí nós tínhamos no início de Conselheiro Pena, né? Depois a Águas Formosa, Pescador e tal. Depois foi tudo resumindo, Alterosa e Águas Formosa. Recebe os queijos nas caixas plásticas. Ali você tem que armazená-los para esperar a maturação e a análise, a liberação do produto. Para depois você levar isso para as esteiras para poder codificar, né? Primeiro faz a seleção, codifica, coloca nas caixas de papelão, paletiza, volta para a câmara para aguardar o embarque. Então esse era o processo. Esse processo todo de receber o queijo, até quanto tempo demorava esse rodízio? O senhor receber o queijo,
catalogar ele, né? Vamos supor, recebia, fabricava lá, recebia ele, vamos supor, com 10, 15 dias, ficava lá para completar, porque a gente tinha queijo de 30 dias de maturação, né? Ia chegando no dia de analisar, analisava, tá liberado o queijo, aí trazia para fazer a seleção e codificação. Aí trazia para Valadares. Tudo era feito aqui, nos dois depósitos. Os dois depósitos faziam esse trabalho. Eu tinha minhas esteiras lá e aqui tinha aqui também. Trabalhava um outro colega no depósito aqui. Eu fui para lá, para gerenciar lá. E existe uma classificação de queijo? Sim. Ou não? Existe. Como é que era feita essa classificação? Uai, tinha o queijo de segunda qualidade, de primeira, né? Qualidade. Através dessa classificação é que nós destinávamos para onde que seria consumido. Entendeu? Aí era a parte laboratorial que fazia esse exame? Fazia o controle de qualidade. Era o controle de qualidade? Quando a qualidade era no laboratório. Quem eram os responsáveis? Os responsáveis, na minha época, eu fui para Carangola, era a doutora Ana Godoy. Né? Depois passou para a Raquel. Você lembra de algum assunto do senhor com a Ana Godoy sobre talvez a forma que estava armazenando, que estava causando algum problema no queijo? Não, nós sempre temos problemas. Temos problemas. Nós temos que ficar muito atento, porque chegou no prazo que tem que ser feito a análise e tem que ser feito aquilo. Às vezes um produto é analisado e ele deu uma segunda lá que ele pode aguardar mais um tempo para poder fazer uma outra análise, que é chamado de reexame. Tem o exame, que é o primeiro, e depois o reexame. Aí nesse reexame é a última palavra a respeito da qualidade do produto. Aí vai saber. Chegou algum dia de se perder queijo por problemas de leite? Sim. Como é que foi resolvido isso? Não, isso aí não tem como. Um queijo pode ser destinado para fundição. Ele às vezes não dá nem fundição, você tem que descartar, entendeu? Então tem vários motivos que fazem com que o queijo não dê primeira qualidade. E temos também uma classificação de queijo extra. Um queijo com uma qualidade muito superior. Então nós temos o exame, qualquer dúvida, não vamos aguardar mais X dias para poder fazer o reexame desse queijo. Muitos queijos se recuperavam com esse reexame. E quando acontecia esse fato de se perder, pessoal, esse lote está perdido. Algum diretor já chegou aí na Câmara Fria, já chegou a tentar entender o processo? Algum assunto correu em cima disso? Pessoal, esse aqui perdeu. O senhor lembra de algum fato desse, de alguém ter ido questionar? Sim. Poxa, por que que... Quem sempre foi responsável, que me ajudou muito nisso aí, foi o Antônio Maurício. O Antônio Maurício chegava, diante dos resultados, tem as notas. Textura, densidade, que é trem todinho. Então, diante daquilo ali, eles tinham como direcionar o queijo, por exemplo. Dá um reexame? Dá. Não, isso aí tem que ser, vamos supor, enterrado. Um exemplo. Ou não, na época que o Barbosa Maia trabalhava com a suinocultura, vai para a suinocultura um destino assim. Mas várias vezes chegou lá e a gente discutia dentro da Câmara como é que faria essa classificação dele, para onde ele seria destinado. Como é que era esse A diálogo? palavra final, o diálogo chegava e ia até comigo até a Câmara, né? Dava uma olhada no queijo, via a situação. O próprio laboratório põe lá no balcão as amostras para ele ver se é um problema de contaminação, se é um problema, né, de erro de fabricação lá. E ele passava para mim. Eu recebi os relatórios. Naquele relatório ali já digo, não, essa é a última análise, não tem jeito mais e vamos destinar esse queijo para isso, por exemplo, para fundição, por exemplo, fazia os queijos fundidos. Tinha mais de uma opção para você
mandar aquele queijo para que não seja jogado fora. Eu podia fundir também, tinha a fundição. O senhor teve algumas conversas com o senhor Luiz? Chegou a ter alguma Sim. conversa com ele? O senhor Sim. lembra? O senhor Luiz era tido como, na época, como um homem durão, um homem. E a gente tinha um pouco de receio, eu tinha, né? Um pouco de receio dele. Ia conversar, mas eu media as palavras, eu ia com jeito, né? Graças a Deus, nunca que eu recebi, assim, como se diz, hoje, como é que fala hoje, gente? Que a pessoa que às vezes ela é desfeita na frente dos outros, grita. Uma pessoa que a coisa, eu não tive isso que o senhor Luiz disse. Graças a Deus, meu relacionamento com ele era muito bom. O senhor lembra como é que eram as conversas do senhor com ele? Não, era só a conversa de ele tinha alguma dúvida, ele me chamava lá em cima na sala, né? Que tinha um vidro assim, que via eu trabalhando lá embaixo. Aí que eu ficava bonequinho mesmo, porque eu gritava com um amigo aqui de cima. E eu sempre fui assim, tímido, vergonhoso, eu não gostava dessas coisas. Então eu fazia por onde, né? Não passar por esses momentos agradáveis, né? Mas ele era muito enérgico. O senhor tomava conta de muita gente. Tomava 50, 60 funcionários. Pois é, devia ter alguns malandros lá. Ah, não, teve. Você já pegou alguma coisa interessante, só? Não, isso é o que eu mais tinha, né? Porque você tinha que saber, você tinha que saber lidar com o pessoal. Tem nego, morcego, tem cara que você tinha que estar atrás dele, estar de olho no camarada, porque o camarada morcegava mesmo. E ali você tinha que tomar as providências, né? Que cabíveis, ia, conversava, ia no setor do pessoal, conversava com eles, está acontecendo isso, aquilo, outro. E os funcionários, tem uns muito bons, aqueles você, né? Ó, trata aqui na palma da mão, um sujeito que você vê seriedade neles. E uns que, infelizmente, você tinha que dar outros rumos, né? Com o Theo você teve relacionamento também? Tive. E o Theo, tive. como é que era como diretor? Muito bom, uma pessoa assim, sério, né? Uma pessoa que você podia ir conversar com ele, uma pessoa simpática. E eu várias vezes participei, né, de aniversários dele, de negócio todo. Mas para me dizer a verdade, eu sou um camarada mais assim, calado, de pouca conversa. Então você ouviu muita coisa? Eu sou de ouvir muita coisa. Então, o que o senhor ouviu, né? O que o senhor pode falar para ele de muita coisa que o senhor ouviu, porque o senhor ouviu assim? Só que a minha mente hoje não dá para poder lembrar muita coisa, não. Mas na época, eu tive que... Como é que se diz, gente? Nossa, me falhou aqui, agora me deu um branco aqui. Espera um pouquinho. Não tem problema não, estou à disposição. Na época eu tinha muito relacionamento assim mais o relacionamento meu mesmo era com assim direto e todo dia e várias vezes por dia era com o Antônio Maurício, era o controle de qualidade, né? Assim, a parte mais o pessoal da diretoria assim era muito pouco, entendeu? E eu com o Antônio Maurício a gente discutia as coisas, a gente, né, questionava e era muito cobrado, né? Era muito enérgico, o Antônio Maurício sempre foi muito enérgico. E nós tínhamos um relacionamento bom, até hoje, né? E com todos os diretores, o senhor Luiz, né? O senhor Theo, o Samuel, o pessoal do controle de qualidade, sempre eu tive um bom relacionamento. Que quando eu saí da empresa, mas saí assim como os outros, aliviado, preparado para me parar de trabalhar. Porque quando você sai de mal com alguém ou fez alguma coisa que não devia, você sai com consciência pesada, e a minha consciência leve da empresa. O senhor lembra de algum assunto do senhor com o senhor Humberto Marques? São Humberto, eu comecei mais a ter contato com São Humberto em Carangola, porque
ia lá para Carangola, mas depois ele foi chegando mais para perto da gente. São Bento era meio, mas depois ele foi chegando e tal, e a gente conversava sobre assunto, ele me perguntava sobre o problema de maquinário lá no setor, perguntava as coisas, o que estava acontecendo, sobre as dificuldades, aquele negócio todo, mas era aquele papo ali meio rápido e pronto. Não tem muita coisa, não, com ele não. Com ele eu nunca tive história, não. História mesmo é só com esse pessoal aí, mais que abaixo de diretoria, né? E a evolução da fábrica? Você começou em 69 até 2007. Como é que você viu esse crescimento da fábrica? Porque o senhor participou dele. Participei. Né? Uhum. Conta pra gente como é que era a fábrica em 69 e como foi a fábrica que você entregou em 2007. A fábrica aqui em Valadares. A fábrica, a gente, na época nós tínhamos a batedeira de manteiga. Não, tem até hoje, mas depois foram entrando outros maquinários modernos, como as máquinas de leite longa-vida, né? E os tanques modernos, tinha aqueles tanquezinhos meio, né? E foi uma evolução muito grande, até que chegou ao ponto aí da montagem das torres. De secar, a evolução foi muito grande. Você não viu dizendo no início sobre o negócio do transporte? Começou com esteira, depois foi para lonas térmicas, depois caminhão-baú, e aí o negócio foi cada vez melhorando a situação. Carrinho, por exemplo, que a gente usava, nós não tinha empilhadeira. Você usava uns carrinhos de 4 pneus para poder puxar aquilo, e quantas vezes que eu puxei aquele trem, que você chegava até a escorregar, pesa demais, você põe ali 700 quilos, 600 quilos, que é a carga do carrinho. Hoje você tem os pallets, você tem empilhadeira, é uma modernização. Você para de fazer força, não é? A máquina que faz força para você. Num simples botão você comanda, né, toda a manobra da máquina. Então, foi uma evolução muito grande. Quando o senhor saiu, já estavam caminhando para fazer leite pó ou já tinha as torres? Eles estavam iniciando, quando eu saí, estava iniciando. Estava fazendo testes. Como é que era a conversa dentro da fábrica sobre... Porque a primeira modernização deles foi a longa-vida. A longa-vida foi uma revolução imensa. Como é que foi? Então vamos primeiro do longa-vida. Primeiro vocês eram sacolinha, igual a barriga mole, né? Barriga mole. A barriga mole. Como é que foi essa introdução? Como é que foi essa conversa? Porque vocês, logicamente, bem que o senhor talvez não conversava muito com a diretoria, mas os funcionários ali sempre tinham curiosidade. Ia mexer no setor do senhor, né? Como é que foi a chegada desse equipamento? Como é que foi a conversa? Vai acontecer isso. O senhor lembra como é que caminhou essa... Foi muita euforia, né? Os funcionários, na medida que vai chegando os maquinários, começa aquela, né? Os comentários e o pessoal ficou empolgado. Os funcionários em geral ficou muito empolgados com aquilo, que estava vendo que a empresa estava crescendo. E aqueles comentários faziam muito bem aos ouvidos da gente, porque todo mundo ficava na satisfação, na nada. Pessoal, quando às vezes as coisas em volta estavam ruins, a empresa estava andando estava só evoluindo. Mas foi muito bom esse crescimento, essa modernização na empresa, foi assim, muito positivo, de um modo geral. Dizem, né, que vou colocar que é uma das mais antigas, né? Uma empresa familiar tem nesse leite longa-vida, né? Isso. Isso então para os funcionários, para a firma, foi um degrau a mais que subiu. Você Sim. Entende assim? Entendo assim, que foi um degrau a mais. E foi... Depois do longa-vida, a gente via como depois que colocou as primeiras máquinas, não ficou só naquela, depois foi trocando com as mais modernas, mais capacidade, entendeu?
a máquina mais rápida e dando menos problema de manutenção. Então, você via passo a passo o crescimento da empresa nesses investimentos, os grandes investimentos, né, da época. Aí, do Longa Vida, eles caminharam para o secagem. Secar o leite, fazer o leite em pó. O leite em pó. Como é que foi como é que foi essa alavancada, né? Mais um degrau, né? Isso. Como é que foi a conversa entre as pessoas quando começou a construção? O que se esperava? O que se via? Qual que era o pensamento de todos que estavam lá, pelo menos ao redor do senhor? A conversa era o seguinte: nós começamos a erguer aquelas torres, né, de secagem, depois vieram os silos, né, e o silo, tem que ter os silos também. Aí o pessoal começava a dizer, nossa, Barbosa Marques está mesmo evoluindo e muito rápido, entendeu? Então o pessoal ficou muito eufórico com aquilo. Mas foi muito bom, a gente ouvia aquilo. O pessoal ficou assim, com aquela empolgação, entendeu? Você via inclusive até no modo de você lidar com o pessoal, o rendimento, a pessoa fica mais como é que fala? Eufórica com aquilo, né? Ela rende mais, o pessoal começa a ver que a empresa é uma empresa sólida, uma empresa que caminhando para o futuro, né? No leite em pó, estavam juntos o senhor Humberto Marques e o senhor Luiz Fernando. Sim. Qual a importância desses dois homens no desenvolvimento da Barbosa Marques hoje? Para mim, o desenvolvimento do Barbosa Marques, com eles dois, eu não vejo, assim, outra empresa que eu vejo neles a capacidade de administração. A administração deles é de uma competência tão grande que eles sabem como dirigir uma empresa ao ponto porque muitos dirigentes de empresa têm aquela euforia de querer, vamos investir nisso e não importa o que vai a consequência depois. Eles não, eles pisam no freio. Essa que é a vantagem da diretoria do Barbosa Marques. Eles pisam no freio e vão caminhando, mas em passos seguros. Não dão passadas maiores do que aqui não pode. Então, eles administram muito bem a empresa. A empresa com eles, com o senhor Humberto, com o Luiz Fernando, ela realmente alavancou. O senhor teve muito contato com o senhor Luiz Fernando? Sim. É porque eu participava semanalmente das reuniões. Toda chefia, todo gerente, toda segunda-feira, na parte da manhã, nós tínhamos as nossas reuniões. Reuniões para discussão, para cobrar. Né? E ali conversávamos entre si, apresentávamos os meus problemas no meu setor, ouvia dele, o senhor Luiz Fernando. Né? E eu, graças a Deus, é um relacionamento muito bom. Teve algum problema que não conseguiram resolver? O meu problema é aquele que eu te falei. Eu pedi as coisas, mas ele ia adiando, até que eu saí da empresa. E ficava lá com minhas empilhadeirinhas velhas lá, minhas maquininhas, bicicleta lá de pacotar ralado, que eu tive lá há uns 4 dias, estava lá 2 funcionando e uma computadorizada, né? Uma coisa também que eu fiquei muito empolgado, que é o crescimento do armazenamento das camas de parmesão. As coisas lá de 3 andares de pilhamento de parmesão nas prateleiras, de tudo. Limpinho, com nenhum problema de mofo. Na minha época eu lutava com mofo, uma quantidade. Hoje eles têm técnicas, estudaram lá a umidade de dentro das câmaras, que
e reduziram aquelas umidades, que a umidade é uma das que mais faz aparecer o mofo. Cheguei lá com esse parmesão tudo limpinho, com menos gente, né? Então, menos funcionário. E eu fiquei admirado daquilo lá. Duplicaram ou mais, nem sei assim, ou mais as câmeras lá, e tem um controle total da qualidade dos produtos lá dentro. Conversa ao pé do ouvido com o senhor Luiz Fernando, você já teve? Tirando essas reuniões, ele chegou aí na Câmara? Não, ele ia. E se tinha alguma coisa que ele não tivesse agradando lá, ele ficava bravo. Ia lá, ele ia de surpresa. Mas ele era um homem muito exigente. Ele é um homem que ele determinou alguma coisa. Se você não está fazendo aquilo de coisa determinada, pegar, ele vira bicho. Então, e é o correto, né? Graças a Deus. A gente que trabalha numa empresa, a gente passa por bons e maus momentos. Você pode, por umas vezes, uma sobrecarga de trabalho, vamos dizer assim, uma sobrecarga de trabalho, alguma coisa te foge da mente. Você tem também suas falhas, você tem seus limites. Então, e às vezes, naquele erro, causa algum prejuízo. Se você não cumpriu determinadamente, causa prejuízo. Mas, às vezes, porque a empresa hoje ela vai te pressionando. Então, você tem que trabalhar com um X e fazer isso. Entendeu? Aí você vai chegando a um ponto. Então, tem certas coisas que às vezes dá errado. E esse errado pode causar algum prejuízo. Então, essas coisas, de vez em quando, acontece. Alguma viagem interessante que o senhor fez para aprender alguma coisa? Eu fui algumas vezes a Juiz de Fora, na Canto de Tosse, né, pela empresa. Direitinho, fui com o Antônio Maurício. Né, eu era doido para conhecer a fábrica de Águas Formosas. Eu fui chamava na Maurício, como é que é? Quando é que eu vou conhecer a Águas Formosas? Me levou, nós fomos de carro, como é que foi a viagem? Ficamos lá, muito boa, fui com ele de carro, a hora de dirigir, a hora e fomos lá, eu fiquei conhecendo a fábrica, era doido para conhecer a fábrica de Águas Formosas. Qual foi a impressão que o senhor teve da fábrica? Muito boa, muito organizado, muito negócio tudo funcionando direitinho, é uma impressão muito boa que eu tive. Passou muitos anos. Se eu não cobro, eu acho que eu ia sair do Barbosa em Máquina e não ia conhecer a de Águas Formosas, mas eu fui insistente. Cobrei dele. Mais alguma história que o senhor lembra? Talvez de uma viagem, talvez de um recado que veio e tinha uma outra resposta, o senhor teve que responder sobre alguma situação igual aquela, o que é isso? Dessa forma aí, eu estou me lembrando somente dessas aí. Né? A fábrica Alterosa, ela ficou pronta em que ano? Eu não sei lhe responder assim de cabeça, não estou lembrado não. Mas quando eu saí daqui em 80 já, né? Eu já era, por exemplo, eu fui chefe de depósito lá durante 11 anos e meio. Depois eu fui para Carangola, fiquei lá esses 19 anos até fechar as portas. Foi transferido tudo para cá. E como é que era a vida em Carangola? A fábrica lá, as pessoas que relacionavam. Como é que era a Barbosa Marques na cidade de Carangola? Em Carangola era uma coisa assim mais tranquila. Primeiro, que você que era o chefe único. Aqui em Valadares você tem os que te comanda, né? O seu subalterno, né? Como é que chama? Como diz, você tem as pessoas, por exemplo, num controle de qualidade, cobra as coisas, o gerência de operações, cobra as coisas, diretoria, te cobra as coisas. Em Carangola, para mim era mais tranquilo, não tinha ninguém me cobrar, eu tinha que apresentar os resultados para aqui, né, de Carangola. E lidar com um funcionário era muito mais fácil, porque num lugar menor,
sei lá, a cabeça das pessoas, que são mais obedientes, muito menos problema com o funcionário. Na cidade maior o negócio é mais. E lá eu tinha o comando. Total, que eu fui mandado para lá para poder substituir, né, as pessoas que estavam lá. Você já chega meio assim, porque você já tem que mandar em fulano, nesse ciclano, que já está acostumado a mandar lá e tal. Então foi uma certa dificuldade no início, mas depois o negócio foi arrumando. Aí eu tinha só um que às vezes ia lá me visitar, que era o Zé Cláudio Valadão. O Zé Cláudio às vezes gritava lá, Fabiano, o escritório do superintendente, o presidente, era do outro lado da rua. Aí ele me gritava de lá, me chamava, você vira aqui. Então não usava nem telefone, não, era só atravessar a rua. E era muito mais fácil lidar com os funcionários lá. Você quase não tinha problema, quase não tinha funcionário ruim. Tanto que quando eu vim de Carangola para Valadares, finalmente, eu trouxe uns funcionários de lá para aqui, porque eu tinha que o prédio era novo, né, que é aquele prédio dos fundos ali, novo, e eu tinha que ter gente que soubesse trabalhar com ralado. E aqui não tinha seção de ralado. Era só depósito de queijos, prato, massa fina, né? E eu tive que trazer funcionários de lá para poder tocar a seção de ralado, para ir treinando outros funcionários aqui. Uns retornaram, outros ficaram, né? E ficou mais tempo aqui em Valadares, trabalhando comigo. Então era muito mais fácil lá para mim poder comandar o trabalho de lá. E lá, cheguei lá, eu tinha que comandar o depósito e a seção de ralado lá. Lá do outro lado era a superintendência. Era o Sr. Jonas que estava lá? O Sr. Jonas era o presidente, né? O Sr. Jonas. Morava em Carangola, na Granja Regina. E o Sr. Humberto sempre no Rio. De vez em quando aparecia lá. Lá tem a tal Casa Grande, onde eles ficam, que é anexa a Fábio Sabão, né? Tinha tipografia de um lado assim, escritório no meio. Aí ali ficava o presidente, né? Depois vinha o Zé Cláudio, que era ligado, né, ali ao Sr. Jonas. E para mim ali foi mais tranquilo para mim trabalhar. E nenhuma conversa, nenhum assunto bacana entre vocês? Nada, não, era só mesmo nos futebol lá em cima. De vez em quando o Sr. Jonas tinha lá a cadeira dele, o Sr. Jonas ia para lá, ia ver a gente jogar bola. E aí, jogar o que acontecia nesse futebol? Uai, não acontecia de tudo, mas não, de menos briga, né? De menos discussão. Não, uma discussãozinha é lógico, né? O sujeito pega você de jeito, então tem, mas era mesmo ali uma confraternização. O final de ano, né? Sempre no Barbosa Marques teve, né, os jantares de confraternização. A gente tinha lá um salão só para isso, bem antigo, que o Zé Cláudio cuidava dele. Aí a gente tinha aquele relacionamento ali muito bom. Graças a Deus. Alguém já contou sobre a história da Barbosa Marques, como começou, como é que era o início? Como o senhor falou que ouve muito, talvez o senhor escutou. Não, eu já ouvi algumas vezes, muito pouco, eles falar sobre como surgiu, né? Aí vai dando o nome das pessoas que lá do início, né? Que foi ali em Carangola. Carangola era a matriz, né? Né? Que é a filial, a matriz, e depois que veio tudo para cá. O senhor lembra dessa história? Não lembro não. Sim, não. Cabeça não. O que o senhor acha, coisa de 100 anos familiar, está firme até hoje? Uai, o mérito é da diretoria, né? O mérito é da boa administração, né? Da seriedade, da integridade, né? Da diretoria. Porque se não fosse, né, já tinha desmantelado há muito tempo. Mais alguma coisa que o senhor lembra?
Não, assim, rápido, não estou lembrado, não. 4 anos, alguma viagem. O senhor fez a viagem para Águas Formosa, morou em Carangola, voltou para Valadares, com diretores, com funcionários, com amigos. Assim, não tem. As viagens foram mesmo normais, essa eu te falei que eu ia fazer para participar lá da Cândido Toste, em Juiz de Fora, não é? Conhecer os stands, as coisas, novidades. Então, aproveitei bastante na época. Mas assim, eu era um camarada assim muito meio, eu não gostava muito de brincadeira, muito de chavão, então por isso que eu não tenho muita coisa assim de lembrança para contar. Era um camarada mais sério, mais fechado. Arrependimento de ter pedido o patrão para te levar para a fábrica? Não, sempre satisfeito no setor que eu trabalhei a vida inteira, então não tem arrependimento nenhum. O que o senhor faria diferente, se eu pudesse voltar? Tem alguma coisa? Não, que era um sonho meu, né? Na época eu trabalhava em lojas aqui no centro, em 2 lojas, antes de tecido, depois a outra. Foi assim, o período rápido, porque eu passei de uma loja para outra. E na segunda eu já passei para Barbosa. Era um sonho meu trabalhar numa empresa grande como Barbosa e Marques. E graças a Deus consegui, né? Realizei meu sonho, que trabalhei bastante, né? Dediquei o máximo. Não tinha, por exemplo, hoje, depois que eu aposentei, a gente tem assim, mais assistência à família. Agora, chegada de netos, ver os netinhos, né? Igual participar agora. Antes eu não podia, quando eu estava no trabalho não tinha disso. Era de segunda a sábado, não sabia o horário que eu ia sair no sábado, que era o dia dos carregamentos, dos caminhões para despachar, para eles viajar final de semana, para poder fazer as entregas e atender as filiais, né? Então não tinha, era trabalho. E graças a Deus o negócio foi tudo uma maravilha, fiquei muito satisfeito por ter trabalhado nessa empresa, né? Mas tudo bem. Te agradeço por ter recebido a gente. Obrigado. Por contar um pouco da sua história. Muito obrigado a vocês.